capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julguei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou Isaque, e circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas, e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele, livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a casa do Faraó. Sobreveio então a todo o país do Egito, de Canaã, fome, grande tribulação, e nossos pais não acharam ali alimento, mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou até lá os nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos, e na sua linhagem foi manifestado a Faraó. José mandou chamar o seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 65 almas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, e depois todos na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não os conhecia, e não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era muito formoso e criado por 3 meses na casa do seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou-o como seu próprio filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe o coração de ir visitar seus irmãos e os filhos de Israel. E vendo-os maltratados, um deles ficou ofendido e vingou o ofendido, matando ao egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vocês estão brigando um com o outro? E o que ofendia seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como fizeste ao egípcio? E esta palavra: fugiu Moisés, e este fugiu vivendo como estrangeiro nas terras de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu um anjo do Senhor no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou a visão e aproximou-se para observar, e foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse então o Senhor: tire as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
Tendo visto isso atentadamente, a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e decidi livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? E este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo, e lhe apareceu na sarça. E foi este que conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e ele vocês devem ouvir. Este é o que esteve entre a congregação dos servos, como o anjo que lhe falava no Monte Sinai, como nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para lulas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram o seu coração e voltaram-se para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios a ídolos e alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou ao que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ouviste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vos fizeste para adorar, transportando-vos para ele, pois para além da Babilônia estava entre os vossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual vossos pais, recebendo, também levantaram como Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que alcançou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para Deus de Jacó. Salomão edificou a casa, mas o Altíssimo não habitava em templos feitos por mão de homens, como disse o profeta. E o céu é o seu trono, e a terra o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, qual é o seu lugar no meu repouso? Porventura não fez minha mão todas as coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais. Qual dos profetas dos vossos pais não perseguiram? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Qual de vós agora foste traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardais. E ouvindo isto, eles enfureceram seus corações e rangiam seus dentes contra eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está de pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram ainda mais alto, em grande voz, e tamparam seus ouvidos, e então arremeteram-se unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor, Senhor, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute o pecado. E tendo dito isso, adormeceu.